Ministério Público e Defensoria Pública entraram com uma ação contra o novo calendário de vacinação decretado pelo governador do Rio de Janeiro. O documento questiona a alteração dos grupos prioritários para a imunização. Jaqueline Frison volta a conversar conosco e queremos sim saber os detalhes dessa ação. Conta pra gente. Conto tudo, Carol. Olha só, os defensores e promotores disseram que o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quer institucionalizar o fura-fila. Isso porque o decreto dito pelo governador, este novo decreto, diz o seguinte, que entre as prioridades estão agora os agentes de segurança pública e também profissionais de educação. De acordo com a ação dos promotores e dos defensores, dizem o seguinte, eles dizem que então, esses grupos estariam passando na frente de idosos e também de pessoas, por exemplo, com comorbidades e que deve sim ser seguido o Plano Nacional de Imunizações. Diz que isso, na ação consta inclusive um trecho que isso vai na contramão do que vem acontecendo no restante do país. Portanto, os órgãos querem o quê? Uma liminar para cancelar aí este decreto do governador em exercício, Cláudio Castro. Carol. Obrigada, Jaqueline. Seguimos no Rio de Janeiro para bater um papo com o Fernando Molica. Molica, vamos lá, Defensoria Pública, Ministério Público alegando nessa ação que o decreto institucionaliza o fura-fila na política de vacinação do Rio de Janeiro. Só que essa questão de grupos entrando na fila de vacinação contra a Covid não só acontece no Rio de Janeiro, também está se repetindo em outros estados. Podemos ver mais um capítulo da tão falada judicialização da pandemia no Brasil? Carol, é sempre complicado você mudar as regras de um jogo quando o jogo está acontecendo. Então, foi criado um critério do Plano Nacional de Imunização. Então, aquele critério foi criado, foi estabelecido, foi divulgado. Então, na hora que você cria e implanta algumas categorias mais organizadas, como, por exemplo, policiais, professores, tratam de reivindicar a sua inclusão, a sua priorização nesse processo. É do direito dessas categorias, mas isso cria uma confusão. Aí você vê em outros casos, por exemplo, motoristas de ônibus. Eles são muito expostos à contaminação e são uma categoria, representam também uma categoria essencial. O grande problema é efetivação de mudanças de regras. Eu até fiz um levantamento, eu pedi às polícias civil e militar aqui do Rio de Janeiro um quadro sobre contaminação e mortes por conta da Covid. Que a conclusão é que o índice de contaminação de policiais, particularmente na Polícia Civil, chega a ser 5 vezes maior do que o índice de contaminação da população em geral. Mas o índice de mortes da população em geral é 6,4 vezes maior do que as mortes entre os policiais. Talvez, estou falando apenas de policiais da ativa, talvez até por uma questão de faixa etária, de preparo físico desses homens e mulheres que são policiais. Então, são dados complicados. Na Polícia Civil, quase 20% do efetivo da ativa da Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a ser afastada do trabalho, chegaram a ser afastados, 20%, do trabalho ativo, mas apenas 0,8%, menos de 1% morreu. Então, já na população geral, 3,71% da população tiveram Covid, de um modo geral, mas 5,66% morreram, ou seja, policiais se contaminam mais, mas morrem menos que o resto da população. O problema, aí você tem que dar argumentos para os dois lados. A questão é mudar a regra no meio do jogo, isso é muito complicado, abre caminho para uma série de contestações e, como você falou, para a judicialização, que já começou. Carol. E Molica, também abre caminho para acenos políticos? Assim, claro. É do jogo democrático. A sociedade se organiza de várias maneiras. Se organiza em partidos políticos, em sindicatos, as corporações defendem os direitos, defendem aquilo que elas consideram melhor para os seus integrantes. Mas você tem que ter um interesse maior, que é o interesse da sociedade, que não é fácil definir. Não é fácil você dizer que o policial pode ser vacinado antes de alguém com comorbidade, essa pessoa que é diabética, essa pessoa que tem menos de 60 anos, mas que tem uma doença que agrava
a sua condição numa eventual contaminação. Como é que você define isso? É muito difícil julgar, é muito difícil você estabelecer um critério absolutamente justo. Não, o que seria justo seria ter vacina para todo mundo. Mas na hora que foi definido um critério, que foi do Plano Nacional de Imunização, um critério que foi divulgado, foi publicado, foi transformado em norma e seguido pelos estados, é melhor não mexer. Na hora que você mexe, você cria uma confusão danada e aí tem um risco de repente, parar a vacinação enquanto não se define quem vai na frente, quem vai atrás, se fura-fila, se isso é fura-fila, se isso não é fura-fila. Enfim, Carol.